Uma banda que saiu de um lugar que é conhecido por ser meio tedioso, chamado Scranton, na Pensilvânia. Okay, it's happening. Everybody stay calm. Everybody stay calm. Agora você tem mais de uma referência desse lugar, além da Dunder Mifflin e do Michael Scott. Sério, como que um lugar famoso por The Office acabou sendo o berço de uma banda sombria de metalcore? I need to heal what I inflict. So how do I approach? Oh, blind and guilt, my portrait set. Mas a real é que esses caras pegaram o peso do metalcore e misturaram com um clima mais sombrio e ainda colocou-se um toquezinho industrial. Se você ainda não conhece o Motionless in White, pensa numa mistura de metalcore com uma pegada bem Marilyn Manson. Aquele estilo visual sonoro chocante que o Manson popularizou. É o tipo de combinação que divide opiniões. Tem quem ame odiar. Mas os caras sabem o que estão fazendo e ano após ano, essa é mais uma banda que vem ganhando seu espaço e crescendo mais. Eles representam bem o metalcore mainstream atual, que sim, pode cair em alguns estereótipos, mas também acerta por ser mais acessível quando mistura os elementos eletrônicos que dão uma camada extra pra melodia. A influência do Marilyn Manson vem de várias coisas na banda. O vocal do Chris, os clipes com movimentação mais gótica e melancólica, e tem assim uma influência clara em algumas coisas que você provavelmente veria em filmes de terror. Aquela ideia de chocar as pessoas e tal. Mesmo que os caras não estejam inventando a roda, o som deles entrega qualidade e autenticidade, e tem muita gente que abraçou com vontade o projeto dos caras do Motionless in White. A banda dos caras de Scranton começou lá em 2005, quando a primeira formação ainda estava no colégio. Foi quando eles resolveram formar a banda. 2 anos depois, o tecladista Josh Balls também entrou pra banda e ele veio com um clima mais sombrio e teatral que virou marca do Motionless in White. Foi também em 2007 que os caras lançaram o primeiro EP deles, o The Horror, pela Masquerade. O nome já indicava que eles queriam abraçar essa ideia do terror, né? Um drama mais incorporado no som deles. Só que pouco tempo depois, Paul e Constanza saíram da banda. No lugar deles chegaram Ryan Setkowski e Rick Olson. Com isso, eles lançaram seu segundo EP, When Love Met Destruction, em 2009, agora pela Tragic Hero, e foi aqui que a banda começou a engrenar. Em 2010, a banda deu um passo gigante quando assinou com a Fierce Records e lançou o primeiro álbum completo, Creatures. O primeiro álbum do Motionless in White é um disco onde você sente que a banda tá dando tudo de si pra mostrar quem eles realmente são. A evolução musical aqui é gritante, uma produção muito mais polida do que nos EPs de antes. As músicas acabaram ficando mais rápidas, um pouquinho mais compactas e bem difíceis de serem ignoradas. Os breaking downs, que em outras bandas pode passar um pouco despercebido por soar meio genérico, aqui tem um peso absurdo e é bem autêntico. Até as partes que podem parecer mais genéricas pra cena hardcore tem uma força que raramente você vê nas bandas. Os riffs conseguiram ganhar uma certa sofisticação que era meio inesperada pra quem conhecia os primeiros trabalhos da banda. A música City Lights é um exemplo bem claro disso. Já na parte lírica, eles conseguiram mostrar aqui uma pegada mais sóbria. Claro, assim, tem umas frases meio estranhas, meio exageradas, né, que fazem você ficar meio desconfiado, mas dá pra ver a entrega dos caras ali. O Creatures é um álbum que mostra que o Motionless in White tava e ainda tá, né, no caminho certo, mas com muito espaço pra melhorar. É como se eles tivessem subido um degrau gigante, mas ainda tivesse uma escada inteira pela frente, o que é óbvio porque os caras estavam começando a carreira deles. 2 anos depois veio o segundo álbum, Infamous, que mostrou que eles também podiam inovar no som e causar polêmica. O Infamous dá um passo além, ele vai aumentando ali os lados mais góticos da banda sem perder a pegada pesada. A alma mais sombria do álbum teve uma força extra graças ao Chance Code, que pra quem não sabe foi o cara que resgatou o Marilyn Manson do limbo pós-Trent Reznor, com o Golden Age of Grotesque. Ele, que é músico e produtor, assinou esse trampo aí do Motionless in White e meio que dá pra sentir isso em cada detalhezinho. Devil's Night nesse disco aí é uma mistura de synthcore e metal, que te leva pra aquele momento em que você escutou
talvez algum som do Slipknot pela primeira vez. A sensação é bem parecida de você escutar um som diferentão assim que te chamou a atenção. O trabalho do Scott é tão presente que você quase sente que ele tá ali dentro da banda. O Infamous não é só sobre metal industrial dark. Esse álbum carrega a mão no metalcore. Ele tem os riffs que dão bucha aí nos vocais do Chris, tanto nos gritos quanto nos refrões melódicos que ficam grudados na sua cabeça. Faixas como Burned at Both Ends pegam o som caótico que a banda mostrou no primeiro disco e dão uma nova intensidade pro Motionless in White. Mas aí o verdadeiro boom dos caras vem em 2014 com o lançamento do Reincarnate, o terceiro disco que não só marcou a estreia deles no top 10 da Billboard, como também jogou o nome da banda nos holofotes do mainstream. Aqui o paralelo com Marilyn Manson ficou ainda mais na cara. O vocal do Chris descaradamente emula a estética vocal do Marilyn Manson, e os teclados do Josh Balls fizeram uma atmosfera bem macabra para as músicas. A faixa Reincarnate tem exatamente essa fórmula. Assim, esse disco ele acaba caindo um pouco numa zona de conforto sonora que, dependendo de quem tá ouvindo, pode ser tanto um ponto forte quanto também uma fraqueza. Porque as músicas têm a assinatura inconfundível dessa banda, mas pra quem esperava alguma coisa mais ousada ou uma quebra de padrão, o disco pode soar previsível para algumas pessoas. É como se eles soubessem que os fãs mais fiéis estavam esperando exatamente isso, mais do mesmo, mas com um toque mais teatral e sombrio, que é a marca registrada deles. E pra muita gente isso aí é mais do que suficiente. E aí, como se eles já não tivessem dado passos gigantes, em 2016 a banda assinou com a Roadrunner Records, que é quase sinônimo de sucesso. No mesmo dia, eles lançaram o single 570, uma paulada que já mostrava que a nova fase ia ser ainda mais ousada e pesada. A partir de 2017, a vida do Motionless in White deu uma virada. Logo no começo do ano, o tecladista Josh Balls, que trouxe esse clima mais gótico lá no comecinho, anunciou que estava saindo da banda, mas os caras seguiram em frente. Quem assumiu essa posição na gravação do quarto álbum, Graveyard Shift, foi a Mary Christine Allard. E olha, a mina mandou muito bem, viu? O disco saiu em maio de 2017 com os singles Rat e Load Fucket, além de uma participação especial do Jonathan Davis do Korn. O álbum foi um sucesso que consolidou ainda mais a banda no cenário do metalcore mundial. O Graveyard Shift é um álbum com uma produção bem sólida e tem momentos em que o som gótico instrumental que consagrou Motionless in White brilha, mas esses momentos aí são um pouco ofuscados pela tentativa meio que forçada de parecer provocativo, como se os caras estivessem tentando provar que eles são autênticos com a intenção de sustentar essa postura. Depois dessa fase, o ritmo não desacelerou. Em 2018, os caras já estavam de volta ao estúdio prontos para soltar mais um trampo. E em 2019 veio Disguise, o quinto álbum que seguiu firme no mesmo esquema. Som pesado, letras intensas e sucesso em várias paradas de vários países. Os caras estavam numa sequência absurda de hits e álbuns que deixavam os fãs pedindo sempre mais. Inside my own disguise, this is my design. I found myself by losing hope. Aí em 2022 o Motionless in White lançou os singles Masterpiece e Cyberhacks, que teve a participação especial da Lindsay Schoolcraft e Cradle of Filth. E foi assim só um gostinho do que tava por vir, porque em maio o sexto álbum Scoring the End of the World chegou com tudo. Um disco pesado, sombrio e com muitas camadas. De When Love Meets Destruction a Disguise, o Motionless in White mostrou que não só sabia para onde queria ir, mas também como chegar lá. Cada álbum trouxe evolução, identidade e uma capacidade até de hipnotizar os fãs com algumas melodias boas e uma atmosfera bem sombria. Agora com Scoring the End of the World, a banda não só manteve essa tradição, como levou tudo para um outro nível, mergulhando em um conceito mais obscuro e explorando o universo cyberpunk pós-apocalíptico caótico. Esse álbum aqui, cara, é assim, um espetáculo sonoro visual, porque é impossível você não imaginar as imagens que ele te sugere. Tem umas participações especiais bem legais, tem riffs bem elaborados, bons grooves, além dos teclados e sintetizadores que conseguem materializar um clima de Halloween eterno. As faixas
aqui tentam explorar uma experiência de corrupção, desigualdade, aquecimento global e muitas lutas internas, trazendo sentimentos como traumas, depressão e essa relação quase poética com a morte e o pós-vida pra dentro do disco. O que mais impressiona, cara, é como o Motionless in White conseguiu, assim, inovar sem perder a essência. Nesse disco aqui, nada parece genérico, copiado ou previsível. O álbum viaja alguns gêneros e referências, tudo embalado por letras, assim, mais profundas e conectadas com o instrumental. Tem uma intensidade aqui que é mais crua e visceral em cada nota, como se o Score in the End of the World fosse mais que o álbum, né? Ele fosse, assim, uma declaração artística e pessoal dos caras. O Motionless in White ocupa um espaço bem específico no cenário de hoje, e o mercado de bandas realmente está precisando de alguma coisa como que esses caras estão oferecendo. Num ambiente musical onde muitas bandas estão tentando assim usar umas fórmulas mais previsíveis, misturando metalcore com elementos eletrônicos e uns visuais mais estereotipados, o Motionless in White conseguiu se destacar por não ter medo de abraçar a controvérsia e por explorar novas sonoridades, até trazendo de certa forma uma evolução do próprio som do Marilyn Manson. No cenário atual, onde muitas bandas parecem seguir tendência em vez de criar suas próprias, o Motionless in White traz essa abordagem mais ousada e autêntica. A indústria da música, especialmente no metal, precisa de bandas assim, né? Que desafiem as convenções, que arrisquem e principalmente mantenham uma identidade própria. Mas isso, na minha opinião, espero que você tenha a sua. E aí, cara, o que você acha do som do Motionless in White? Você acha que os caras são autênticos ou eles são só uma versão metalcore do Marilyn Manson? Deixa aí nos comentários. Tamo juntão, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, valeu!